Boa tarde, começando o evento Diálogos de Roteiro, a primeira mesa, a mesa 1, que vai discutir a aula de roteiro. Vamos começar, então, sem delongas. Por favor, Tonico Amâncio. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. 2 ex-alunos aqui conversando é duro, mas vamos lá. Bom, eu sou o Tonico Amâncio, sou professor da UF, aposentei agora ano passado, então fui professor durante 39 anos, 20 e poucos dos quais na área de roteiro. Cometi alguns curtas-metragens e cometi alguns longas nunca filmados, o que me deixa à vontade para falar mal do filme dos outros. Mas, devagar com o tempo, primeiro eu queria localizar de onde é que eu estou falando mesmo, é de uma faculdade de cinema, de ter experiência na faculdade de cinema, com ensino regular, e onde a gente tinha uma disciplina de um semestre sobre o roteiro, com a possibilidade de ser desenvolvido depois num laboratório. Isso nem sempre funcionou assim, mas a ideia era que em 60 horas você desse para todo o naipe de interesses na atividade cinematográfica uma certa formação sobre roteiro, que seria utilizado depois por todas as pessoas para aprender a ler um roteiro para trabalhar num set, ao mesmo tempo, aqueles que se interessassem pela realização, pelo roteiro, teriam o maior empenho nessa história. Bom, isso fazia com que foi me fazendo devagar que eu aprendesse a lidar com os vários tipos de interesses, os vários tipos de comprometimento dos alunos, né, com a disciplina. E tinha uma coisa complicada que na verdade, você não pode exigir muito de todo mundo a mesma coisa, porque as pessoas têm interesses diferentes, tempos diferentes em reagir a isso, e eu acabei descobrindo que, na verdade, quer dizer, eu já sabia, mas na prática, que roteiro é um amadurecimento. Você não sabe fazer roteiro assim, você não aprende assim, você vai fazer pela experiência de fazer roteiro, você vai, claro, se qualificando com isso. E 60 horas de aula, sinto muito, é muito pouco. Quando a gente teve a oportunidade de fazer uma outra disciplina, só iam para lá os alunos interessados, e aí o trabalho rendia melhor, e aí a gente fez laboratórios especiais, a gente chegou a fazer série, gravar série, umas coisas, fazer experiências, sem a preocupação do resultado final. Quer dizer, estimular as pessoas a pensar, estimular as pessoas a produzir dentro de uma certa dinâmica, uma certa sistematização que fosse desenvolvida nas outras disciplinas. Como o roteiro todo mundo acha que é uma coisa muito fácil, aí todo mundo, em fotografia se dá roteiro, em montagem se dá roteiro, todo mundo começa os cursos com 2 semanas de roteiro, o que é ótimo para os professores e, às vezes, para os alunos também. Mas, enfim, de qualquer maneira, com o tempo eu acabei sistematizando quase que um método, né? Eu chamo isso de um método binário, superficial por ser binário, mas, de qualquer maneira, conseguia propor para os alunos 2 modelos de leitura de leitura de roteiro clássicos, né? O roteiro clássico e o roteiro moderno, né? Aristóteles versus Brecht. Eu fiquei trabalhando sempre com essas coisas, ficção e documentário, né? O movimento e o tempo, né? Adaptação e a livre criação, fotos e diálogo. Para cada um desses campos, a gente tinha uma série de exercícios. Porque a coisa principal que eu descobri, várias coisas eu descobri nessa brincadeira. A primeira é que eu não queria ter autoridade sobre a criação dos outros. Eu acho isso muito complicado, porque o professor falou, se o seu colega falou, o peso é igual. O que eu tenho um pouco mais de experiência para ler um roteiro, mas você deve ouvir o que o seu colega falou de uma maneira parecida. Então, essas linhas, elas mantiveram a minha prática durante todo esse tempo final, com excelentes resultados, devo admitir, né? Porque, primeiro, como eu tinha a possibilidade de um monitor, eu comecei a trabalhar com o seguinte: todo mundo comenta todos os roteiros. E isso foi um ganho absoluto. Porque é o seguinte, se eu comento um roteiro de alguém, e são 35, 40 alunos, é uma coisa muito chata, muito puxada, você fazer isso com a carruagem do roteiro em movimento, você interromper, botar os caras para trabalhar, pegar e depois você ter que comentar, e aí você fica com um peso muito grande, uma autoridade muito grande. Então, eu comentava, o monitor comentava e um colega comentava. Então, cada aluno recebia, de todo o trabalho apresentado em sala, 3 leituras. Isso, para mim, teve um resultado fundamental, porque, primeiro,
eles aprendiam a ler roteiro dos outros com um olhar atento, e não é ler os grandes roteiros do mundo, é ler o roteiro do colega, né? Isso eu acho que teve um resultado muito interessante, né? E tudo que eu fazia, eu comecei a perceber que não dava, a não ser o roteiro final. Na verdade, são 2 roteiros que eles apresentaram. Um roteiro que era uma adaptação literária, que eu partia do seguinte: primeiro eu dava a mesma adaptação para todo mundo, depois eu enchi o saco de ouvir os mesmos contos todas as vezes e passei a deixar livre. Então, você escolhe um conto brasileiro, essencialmente brasileiro, aí ortodoxia total, escolhe um conto brasileiro para, inclusive, te obrigar a ler contos brasileiros, você lê o conto e você faz uma adaptação em dupla, né? Sempre eu comecei a pensar, quase todos os trabalhos, menos o roteiro final, serão feitos em conjunto, porque eu acho que a ideia de aprender a discutir ideia em roteiro é uma coisa fundamental, né? Que alguém ponha a sua ideia em xeque, que você tenha a capacidade de aceitar ou discuti-la convenientemente. Isso que dentro da universidade tinha uma matriz muito forte de roteiro autoral, sou só eu, etc, etc. O mundo mudou e o modo de fazer roteiro também mudou e a exigência do mercado também mudou, então a gente tem que ser colaborativo. E para ser colaborativo, a gente começou a fazer uma série de brincadeiras, também porque segurar 4 horas de aula é dose, né? É muito pesado, por mais que você ponha filme já não funciona mais, passar um filme inteiro, as pessoas já vão ver em casa, não vê nunca. Então, outra coisa que você faz é isso, bota as pessoas para assistir filme junto e trabalha em cima da reação deles e dos comentários que eles fazem, sempre por escrito. Aula de roteiro você tem que escrever, certo? Então, qualquer exercício que você faça, menos o de fotografia, que eu vou falar rapidamente, ele é para você escrever. E aí, o primeiro roteiro você faz em dupla, e depois você faz uma série de exercícios em dupla, em 3 pessoas, você inventa um tema, você joga um tema, eles têm que se reunir em 3 e fazer. E isso funciona. Funciona até porque você devolve para o coletivo uma experiência que foi coletiva, né? E eu acho que isso tem um resultado muito interessante. Então, assim, eu tinha uma estrutura do conteúdo do curso que você ia, estabelece quais são os princípios do cinema clássico, depois rompe com isso, fala, olha, o cinema moderno, contemporâneo é outra coisa, mas você precisa aprender a regra para quebrar a regra. Agora, quebrar a regra, são infinitas possibilidades de quebrar a regra, já que a regra principal já estava estabelecida. E, com isso, você começa a trabalhar com os alunos a ponto de deixá-los fluir nessa conversa, entendeu? Entender qual é o mecanismo de composição, e aí você vai de Billy Wilder a Godard, ou ao novo cinema brasileiro, você vai passando umas peças para provocar a discussão. Tem um filme que eu passo que as pessoas me odeiam, que é do Michael Haneke, Funny Games. Tive gente querendo me bater em sala de aula, mas era fantástico, que era a apresentação de Brecht, como é que você interrompe a narrativa, como é que você manipula a sensação do espectador, coisas do gênero. Você vai dosando um pouco essa informação que você vai dando e deixa o aluno se comportar com isso. E você vai refletindo, você vai percebendo que você vai refletir no trabalho deles. Isso começa a aparecer com mais aguçidade, eles começam a ficar mais astutos para perceber certa coisa. Alguns desenvolvem muito bem, fazem roteiros que depois vão utilizar lá na frente até realizá-lo. Outros não, mas entenderam, de uma certa maneira, o espírito da coisa, né? Não tem prova, não tem questão teórica. O trabalho de roteirista é um roteiro, você tem que me dar um roteiro. Sempre limitado, por curta-metragem, porque também não sou bobo, não posso fazer mais que isso, mas uma coisa assim. E aí a gente faz os exercícios de diálogo, joga o diálogo para todo mundo, para grupos, e fala, agora desenvolve, e exercícios de fotos também, agora vocês vão me contar uma história só por imagens, eles adoram fazer isso, porque primeiro eles são os próprios atores, e se adoram ver na tela, como todo mundo, narcisista, aluno de cinema no 3º semestre, pelo amor, vão me bater por causa disso. Mas, enfim, e aí você dá um tema, um evento miraculoso, fala, conte um evento miraculoso em 10 imagens. E você vai trabalhar com o plano geral, você vai trabalhar com close, você vai trabalhar com elipse, cada um tem um procedimento para fazer com relação àquilo. E aí eles se empolgam e acabam de uma certa maneira. E depois a gente passa isso publicamente e comenta. Eu era mestre de dizer, não estou entendendo por que essa imagem está atrás dessa. Aí o cara tem que se explicar
a coisa que ele, né, a decisão que ele teve. Coisas do gênero, né? Então, assim, a ideia principal era essa. Primeiro, motivar para que não seja um trabalho isolado. Segundo, fazer uma geral sobre os procedimentos narrativos clássicos e contemporâneos, ou, por mais vago que isso seja, que tem um certo campo de estudo sobre isso. Apresentar um pouco da bibliografia existente, os clássicos, né? Da Comparatio, Edfield, todo mundo, Pierre Jean, eu uso os franceses, tem né? Os novos, Story, essas coisas, mas eu não obrigo ninguém a ler nada, entendeu? É o interesse do aluno. Se ele quiser, eu boto o livro à disposição, mas é o interesse do aluno que vai definir para que caminho ele vai tomar. Em compensação, eu cobro tudo que eu apresento em sala de aula, que eu apresento isso de uma maneira sintética, para que eles, na verdade, se localizem no campo. Eu acho que, à medida que vão se localizando e produzem ao mesmo tempo, isso vai entrando de uma maneira mais tranquila, eu acho, mais sensata na cabeça dos alunos. E aí, no último dia, eu faço uma avaliação. Em geral, o que os alunos gostam é do método. Brigam com algum filme, não gostam do humor do professor, tem umas coisas assim que não gostam, mas gostam do método, que eu acho que ele é bastante funcional, que é totalmente diferente de quando você vai fazer um laboratório depois de roteiro, de série, que é uma coisa mais fechada, né? Eu não preciso trabalhar com todo mundo, a gente trabalha só série, organiza em grupos, aí apresenta, discute publicamente, conjuntamente, e aí a ideia é outra. A gente já fez isso com série, a gente já fez isso com documentário, a gente fez isso com uma série de outras experiências. Eu acho que eu estou no tempo, não é? Exatamente no cronômetro. Professor, é fogo. Vou passar a palavra para a Fernanda Bond. Olá. Bom, tanta experiência, né, antes de mim, que até gostei muito de ouvir o Tonico. Bom, meu nome é Fernanda, me apresentando rapidamente. Sou coordenadora do curso de Artes Cênicas da PUC e também professora de roteiro. Organizo junto com o Rafael esse conjunto de mesas sobre o ensino de roteiro e estou muito feliz da gente estar conseguindo, né, estar presente aqui nessa primeira mesa. Para eu falar um pouco sobre sobre o que eu acredito e o que eu geralmente utilizo no meu processo de ensino de roteiro, é importante falar um pouquinho mais da minha trajetória. Eu nem gostaria muito, mas é porque ela está totalmente marca totalmente o meu olhar sobre o estudo de roteiro, que é o fato de eu vir das artes cênicas, né? O fato de eu ter feito o meu mestrado e meu doutorado em dramaturgia, direção, trabalho do ator, personagem, né? Que sempre foi minha área de interesse, principalmente a construção do personagem. Então, quando eu recebi, né, o convite para, primeiramente, dar uma aula sobre personagem e fundamentos narrativos da dramaturgia, de uma maneira geral, né, eu fui, obviamente, olhar um pouco sobre as diferenças, né, dessas duas formas de dramaturgia, né, a audiovisual e a teatral, e eu fiquei muito impressionada como as coisas, na verdade, elas se comunicam assim, muito intensamente, né? Isso já estava muito forte em mim anteriormente na prática, porque eu já, enfim, dirigi curtas, escrevi junto também, já fui como atriz lá, né? Eu digo que eu sou ex-atriz, mas eu tenho esse passado. Já participei como atriz de longas, curtas, já participei de processos híbridos, né, entre audiovisual e teatro, mas eu me debrucei sobre, né, os livros, os manuais de roteiro, e eu fiquei assim chocada com as semelhanças, principalmente com uma coisa que sempre marcou assim as minhas falas e as minhas aulas, que é essa aproximação tão íntima e tão forte com os paradigmas aristotélicos, né? Porque como eu venho do teatro, o teatro ele há muito tempo abandonou Aristóteles. Ele está o tempo todo, na verdade, questionando muito fortemente essas regras, né, de construção
do drama, né? Então tem a ideia do teatro pós-dramático, do teatro performativo, que é justamente, né, desde Brecht, como o Tunico falou, né, quando a gente pensa, por exemplo, na referência da dramaturgia audiovisual moderna, a gente pensa justamente no teatro épico do Brecht, que propõe justamente a quebra, né, dessa ideia do dramático puro. Mas quando eu lia os manuais, eu via muito fortemente ainda essa carga aí, né, das regras aristotélicas, da questão das unidades, da necessidade de conflito, da ação acima de tudo. E foi muito interessante, porque, ao mesmo tempo, também o meu convite assim, inicial era para dar aula para pessoas profissionais da área audiovisual, mas que não eram roteiristas. Então, era para justamente fazer comunicar as áreas internas de uma produção, entendendo, né? Depois, obviamente, eu vinha dar aula para roteiristas, que eu acho que é bem diferente, mas quando eu preparei esse material didático, né, foi interessante ver o quanto isso, o clássico ele é a base assim, né, de qualquer ensino de roteiro, qualquer aula de roteiro, principalmente quando a gente está indo na base, que foi também uma coisa que o Tunico falou, que né, você não tem como desconstruir sem antes entender como é que funciona essa construção, né? Então, só que eu gosto muito da desconstrução. Então, quando eu fui, assim, quando eu e vendo os filmes, né, assim, principalmente porque eu me interesso muito pelos filmes que justamente tentam quebrar esse paradigma, né, mais clássico, é algo que me interessa muito, o não dramático dentro do drama. Então, eu sempre procurei frisar para os meus alunos duas coisas principais. Assim, a primeira é que o meu foco ele é inexoravelmente na figura do personagem. Assim, eu acredito que tudo passa por aí. Então, quando eu vou dar ponto de vista, quando eu vou dar conflito, quando eu vou dar arco, quando eu vou dar, né, a ideia de progressão, tudo para mim, na verdade, tem a ver com essa figura, né? E a articulação, o sistema que se constrói ao redor disso, né? A noção de protagonismo. Né? Então, acho que é uma abordagem que tem a ver com o meu histórico, mas que eu acho que funciona, porque eu acho que você consegue falar sobre todo esse tipo, todos os paradigmas aí, as ferramentas, através dessa linha aí, conceitual, né, essa estratégia de abordagem mesmo. E a outra coisa que eu costumo sempre frisar e desenvolver com os alunos através de exemplos, né? Eu também concordo com o Tonico que muitas vezes a questão né, de você passar filme em aula é uma coisa que está esgotada, é difícil, acho que é difícil manter, mas acho que é importante, não tem jeito, então você não consegue muito fugir disso. Né? Mas eu sempre procuro mostrar justamente essas inserções épicas, as inserções líricas, né? Quando não é drama, quando não é ação, quando não é... Né? Porque tem várias maneiras de você expor a informação. Né? Essa ideia da economia das informações, né? Que eu acho uma coisa muito importante também no roteiro. Que é como é que você mostra, né? E que horas você mostra, qual é o ritmo que aquilo... Né? E como, porque tem essa questão do... Né? Você pode expor liricamente, que você, na verdade, suspende a ação, né? Você suspende a ideia de conflito, de ação, e você vai para o universo lírico, através da câmera subjetiva, através de um jogo de montagem onde você consegue vislumbrar e absorver emocionalmente né, aquilo que acontece dentro, né? E tem muitos exemplos onde isso está o tempo todo sendo utilizado. Então, é um recurso que, por exemplo, no teatro é muito mais difícil. Né? A gente tem a montagem, a gente tem a câmera desfocada, a gente tem, né, a gente consegue realmente ver o que acontece dentro através desse mecanismo da imagem, do audiovisual. Né? Fora, né, o óbvio, a voice-over, né, as narrações, né, tanto heterodiegética como, né, intradiegética, que, na verdade, são formas da gente também suspender, né, o dramático e incluir essa forma de contação, essa forma de exposição, né, esse épico dentro do dramático. Fora uma coisa que não é nova, mas que
eu gosto quando acontece, assim, cada vez mais está sendo utilizado, digamos, nas narrativas mais industriais, que é a quebra da quarta parede, né? Que, a princípio, se você for pensar no cinema clássico e também no teatro clássico, isso era uma coisa totalmente inadmissível, né? A câmera era o lugar proibido, né? A gente não poderia... Né? E cada vez mais se faz esse tipo de experimento e de transgressão, né? Que, como eu disse, não é nova, mas eu sinto que cada vez mais existe essa liberdade, né? De fugir aí desse dramático puro. Apesar do que, quando a gente vai no manual, o que eu sinto é que ainda está muito presente isso. Né? Ação, drama, é ação, é dramaturgia que a gente está falando. Dramaturgia é uma obra dramática porque tem a ver com essa encarnação, né, da história na figura de um ator, né, ou de uma situação, né, que é dramática, que não. Mas eu acho que a gente tem muitas maneiras de contar a história, e eu acho que o cinema ele tem essa riqueza, né, de poder contar com muitos recursos na hora de contar. Então, acho que não é só mesmo, assim, nem no teatro mas no cinema mais ainda. Até, por exemplo, né, eu sempre falo com os meus alunos sobre essa diferença entre teatro e cinema, né, porque se o teatro, por um lado, né, você tem, enquanto espectador, né, você tem a possibilidade de escolher qual é o seu foco, né? Então, tem milhões de coisas acontecendo na cena e você pode estar olhando para uma pessoa no fundo do palco ali. Então, você, de alguma maneira, você monta, né, através do seu olhar, aquela informação que você deseja ali construir em termos de cadeamento de ação. Já no cinema, né, você é o contrário, né? Você, na verdade, tem muito mais esse poder de decidir para onde o espectador vai olhar. Né? Então, você, na verdade, você diz, agora você vai ficar olhando para esse objeto aqui, e essa história vai ser contada através da narrativa desse objeto. Agora você vai olhar só os olhos desse personagem. Né? Se, por um lado, ele aprisiona o olhar do espectador, por outro, ele liberta, porque você pode ir para qualquer lugar com essa câmera, você pode mostrar qualquer coisa, diferente do palco que está com esse engessamento. Então, acho que é uma coisa importante na hora da escrita, pensar, por um lado, nessa escolha, né, do ponto de vista, do que você... Né, de como é que a cena vai ser olhada, como também essa liberdade de poder, de fato, passear, né, por todos os lugares do espaço e do tempo, assim, né, que eu acho que o cinema traz em termos de liberdade. É isso, já explodi meu tempo. Obrigado, Fernanda. Eu vou passar a palavra para o Dostoiévski. Opa, boa tarde. Bom, eu sou o Dostoiévski Champagnat. Meu nome, coincidentemente, acabei virando escritor, né? Meu pai gostava do Dostoiévski e ganhei esse presente como nome. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha formação, porque tem a ver com o que eu trabalho em termos de roteiro. Eu sou, né, cineasta formado pela UF, também sou pedagogo, e minha pós-graduação, estrito sensu, é na área da educação, em que eu sempre trabalhei as interfaces entre cinema, audiovisual e educação. E eu comecei a trabalhar como docente de roteiro numa disciplina de produção publicitária em TV e cinema, na Universidade do Grande Rio, na Baixada Fluminense, em Caxias. E aí, eu sempre quis também trabalhar com redação publicitária. E aí a gente chegou a um acordo, eu entrei bem no início do curso, lá em 2008, chegamos a um acordo entre os professores e a coordenação de que a disciplina de redação publicitária ficaria para os outros formatos, e a disciplina de produção publicitária para TV e cinema ficaria para TV e cinema propriamente dito, inclusive o texto. Então, eu resolvi trabalhar, em vez de ensinar o aluno somente a operar uma câmera ou a editar, eu convenci a minha coordenação, que foi muito bacana, de que eles precisavam saber contar histórias, né, independentemente do formato. Tanto é que eu comecei a trabalhar com eles ficção, documentário e depois, ao final que a gente trabalhava o publicitário, exatamente para eles terem o domínio da linguagem, para depois exercitar onde eles queriam. E aí, no início,
teve uma certa resistência. Ah, mas eu sou aluno de publicidade, por que eu tenho que ficar contando uma história que não existe ou ficar contando um documentário? Eu falei, então vamos ver alguns vídeos publicitários bem bacanas que você vai entender. Ah, entendi, eu preciso saber contar histórias para contar uma boa história num vídeo publicitário, claro. E aí, comecei, então, a trabalhar com eles dessa forma. Nas primeiras aulas, eu trabalhava a parte teórica, ensinando a regra, né? E depois eles praticavam. Essa turma era do 4º período, eu fiquei uns 12 períodos, 6 anos, 7 anos, dando aula dessa disciplina. E, claro, a gente vai amadurecendo. Depois eu fiz uma ponte, que é interessante falar também, com uma disciplina do 1º período. E quando eu fiz essa ponte do 1º para o 4º, foi muito rico. No 1º período, os alunos entram, eles, né, e vão ver as disciplinas mais teóricas da área da comunicação, e aí eu estava com a disciplina de comunicação comparada. E aí eu via que aquela estudo da comunicação comparada estava completamente distante da realidade daqueles alunos da Baixada Fluminense. E aí eu tive a ideia de criar um projeto chamado Baixada 360, junto com a coordenação do curso, em que os alunos, mesmo do 1º período, deveriam fazer um documentário sobre a Baixada, sobre seus olhares sobre a Baixada Fluminense. Então eu tinha alunos de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, e eles começaram então a olhar para os seus espaços e perceberem que seus espaços tinham narrativas para serem contadas. E aí esse trabalho foi muito bacana, porque eles começaram a se perceber como parte integrante, né, daquele lugar e a retratar aquele lugar também. Claro que os vídeos do 1º período, eles não tinham um apuro técnico, mas eu também não exigia nada disso. Eu queria discutir com eles e a cada final de aula, antes deles partirem para as filmagens, a gente definia um roteiro, o que eles gostariam de pesquisar. Muitas vezes não saiu ideia alguma. E eu falei, vem cá, professor, na minha cidade não tem nada de interessante para eu contar. Eu falei, mas como assim não tem nada de interessante? E aí a gente começava a discutir e via, né, eu via, óbvio, um olhar ali da grande mídia, né, isso em 2008, 2009, em que a história deles não era uma história que eles deveriam contar. E aí a gente foi quebrando juntos com os alunos essas barreiras. E aí depois, quando esse aluno saía do 1º período e chegava no 4º, ele já estava com um conhecimento de narrativa interessante, em que ele chegava já, então, nessa disciplina eu vou aprender a contar histórias de diversas formas, né? Eles já sabiam, porque eu avisava no 1º período, que a gente ia retomar esse trabalho documentário sobre a Baixada lá no 4º, que se eles quisessem contar uma história de ficção a partir daquilo, ou estender esse documentário a partir do que eles já fizeram, eles podiam. E aí resultaram em trabalhos excelentes, e até mesmo as ficções, quando eu pedia para eles contarem histórias curtas-metragens, claro, eles começaram, eu deixava o tema livre, e com essa turma que já vinha do 1º período, trabalhando as suas realidades, eu deixava o tema livre e os temas da Baixada, das suas realidades, passavam a vir deles próprios. E muitas vezes eles perguntavam, tá certo isso, professor? Tá certo o quê? O tema? Não, o tema tá certo sempre, é você que vai contar essa história. Agora, como você vai contar essa história é que a gente vai discutir. E aí eu fazia diversas dinâmicas com eles nessa aula do 4º período de produção publicitária, que envolvia ficção, documentário e publicitário. E eu criei, para deixar eles mais ainda empolgados, o que funcionou bastante, o primeiro festival de vídeo publicitário da Baixada Fluminense. O Rafael foi até jurado lá várias vezes. E foi o primeiro festival de vídeo universitário da Baixada. E isso começou a trazer trabalhos de outras faculdades também, e esse olhar sobre eles próprios foi se tornando cada vez mais rico. E a técnica e a qualidade do vídeo, isso não importava muito. Importava o que estava sendo contado. E, claro, para aqueles alunos que quiseram seguir em frente, tenho alunos hoje que são redatores publicitários em grandes agências ou trabalham em produtoras, aí eu fazia um trabalho mais apurado, passava algumas leituras, porque o aluno, né, não é um aluno especificamente de roteiro, era um aluno de publicidade, mas que eu fazia questão que ele soubesse contar histórias, independentemente do formato. E aí, quando a gente chegava nas peças publicitárias, que eles recebiam um briefing de uma outra disciplina, que a gente fazia interdisciplinaridade na disciplina de atendimento, eles recebiam o briefing, aí as ideias eram muito criativas. Então, foi um processo muito, muito bacana. E aí, depois, eu tive a oportunidade também de trabalhar com oficinas de audiovisual para professores, para produção audiovisual em sala de aula, isso quando eu estava no doutorado na UERJ, em educação.
E também foi um processo muito bacana que eu ainda quero trabalhar novamente, assim que eu, enfim, tô no mestrado em educação hoje, acabei de entrar como docente, né, aqui em Goiás, e quero trabalhar com a produção audiovisual de professores e alunos na rede pública, na educação básica. E aí envolvendo conceitos de letramento audiovisual, e eu acho que é muito rico. As experiências que eu tive foram bastante legais. E atualmente eu estou trabalhando num curso que é híbrido entre fotografia e produção audiovisual, e encontro de novo essa mesma questão. Professor, a gente vai aprender a mexer no Adobe? A gente vai aprender a mexer no Final Cut? A gente vai aprender, enfim. Primeiro vamos aprender a contar histórias. Então, assim, eu estou na metade do período e estou amadurecendo com eles o storytelling, né? Também em diferentes formatos, porque eles vão atuar em áreas que, inclusive, não abrangem nem a ficção, nem o documentário, nem a publicidade, e sim a filmagem de casamentos, a filmagem de eventos sociais, em que eles estão vendo que, caramba, se eu contar uma história, se eu estabelecer uma narrativa aqui, isso vai ficar muito mais legal do que ficar só colocando imagens, focando no sorriso das pessoas, né? A importância do storytelling em diversas áreas nas quais eles trabalham. Então, para fechar, eu imagino que o tempo já esteja aí um pouquinho avançado, eu acho que o Rafael, vocês compuseram uma mesa muito interessante de perspectivas bem distintas, né, do teatro. O professor Tunico foi meu professor na faculdade de cinema propriamente dito, e muito do que aprendi com ele eu exerço hoje também. Eu creio que o ensino de roteiro, para mim, ele parte do trabalho da criatividade e do desbloqueio de diversas questões que os alunos trazem. E para fechar, falando dos meus trabalhos, eu esqueci de falar. Eu sou roteirista, já tenho um bom tempo, sou um dos roteiristas do filme Fala Sério Mãe, de 2018, foi um blockbuster, né, foi a maior bilheteria do ano, e também fiz 2 cinebiografias em formatos híbridos, né, docudrama, da vida da Rogéria e do Jorginho Guine. E agora eu estou com um longa-metragem de ficção, no qual estou produzindo também, que a gente vai rodar aqui em Goiás. Já éramos para estar rodando, mas aí a pandemia veio e freou o processo. É isso, obrigado. Valeu, obrigado. O que falar depois de 3 falas tão interessantes, né? E eu gostaria de começar com uma coisa, compartilhando uma experiência do início da minha vida universitária. Quando eu passei no vestibular para a faculdade de cinema, eu que sempre tive uma relação com a escrita, desde a adolescência, poesia, teatro, conto, crônica, sempre tive um prazer muito grande em encontrar a escrita, encontrar o processo de escrever. Quando eu passei no vestibular para a faculdade de cinema, entre daqueles meses que antecedem, né, a matrícula, o início, eu peguei várias ideias que eu tinha e escrevi roteiros. Muito bem. No primeiro período, nós escrevemos Dostoiévski e eu nos conhecemos nessa época e começamos uma parceria criativa que se estende até hoje. E quando eu cheguei na aula do Tunico, que foi meu primeiro professor de roteiro, eu percebi que as coisas que eu tinha escrito como roteiros não eram efetivamente roteiros. Isso já tinha alguns curtas, inclusive um longa. Uma adaptação muito ousada que eu fiz de uma peça do Milor Fernandes, e que basicamente era uma reescritura da peça ali numa outra linguagem e que não tinha nenhum componente audiovisual próprio que o caracterizasse como roteiro. Hoje, observando, né, olhando para trás, eu vejo que é mais uma tentativa de me apropriar de um formato que, quando eu cheguei na universidade, na disciplina, eu falei, opa, existe um formato, existe uma lógica. Nesse sentido, a aula de roteiro, a educação formal em roteiro, foi muito importante para mim ao me ensinar uma convenção. E, nesse caso, eu estou falando mais de uma convenção de escrita mesmo, de um modo de escrita que é distinto da prosa e que é distinto da dramaturgia teatral. Tem uma palavra, me esqueço agora quem é o autor desse conceito, é cinematurgia. É um dos russos lá da vanguarda soviética. Tem alguma coisa de própria na linguagem do roteiro que o define. E que, inclusive, nesse momento, eu acabei de escrever a esse respeito na minha tese de doutorado, que está em progresso, no ritmo aí de 200 palavras por dia, de cota mínima. Eu acabei de escrever sobre esse processo de padronização, que muita gente no Brasil recebe a partir do Hugo Moss,
daquele mini-livro Como Formatar o Seu Roteiro, mas que se tornou, de certa forma, obsoleto com a introdução dos programas de roteiro, porque na minha época de aluno de graduação era o Celtics, o Celtex, né, que foi o primeiro programa gratuito que se popularizou nesse momento, e hoje existem infinitas opções, algumas online, outras, né, mais ligadas a uma prática industrial, como o Final Draft, que é caro, mas que muita gente pirateia, outros produtos gratuitos, e se tornou desnecessário que o aluno dominasse o estilo formal e passasse a dominar esse modo de escrita, que aí, como o Tonico bem falou, de escrita com imagens. Particularmente, acho essa ideia desse exercício de recorrer à fotografia para contar uma história muito bom, porque nas minhas aulas, o principal desafio que eu encontro é desligar a chavinha da prosa. A pergunta que eu mais faço é: como eu filmo isso? Fulana granfina. Como eu filmo ela ser granfina? Você tem que me dar um ato de granfinagem para que eu possa filmar. E esse exercício com imagens não deixa recurso, né? Ele só tem a imagem e nada além disso. Então, acho muito interessante. Hoje, eu tenho uma situação peculiar que reflete o que o Dostoiévski falou sobre a composição da mesa, porque eu dou aula. Eu sou lotado no Departamento de Letras da PUC. Eu dou aula no curso de Letras, na habilitação de formação de escritores, que é eminentemente um curso de escrita criativa. Eu dou aula no Departamento de Letras no curso de Artes Cênicas, do qual a Fernanda é coordenadora. E eu também dou aula na Faculdade de Cinema, na disciplina de Argumento e Roteiro. Então, é curioso porque os alunos de formação de escritores têm um ímpeto de escrever, têm uma facilidade em passar da página em branco para algum resultado, mas, em sua grande maioria, nunca sequer pensaram em escrever um roteiro. Estão ali com uma outra perspectiva, principalmente literária, principalmente da prosa literária. Os alunos de artes cênicas, embora nem todos vislumbrem a uma carreira como ator profissional, isso é uma coisa que eu aprendi na prática, porque eu peço para os alunos lerem as cenas uns dos outros, lerem os personagens em voz alta, e nos meus primeiros períodos eu pressupunha que todo mundo ali queria ser ator, então teria uma desinibição de atores, etc., que não é verdade. Muitos não têm esse objetivo, estão ali em busca, de fato, de exercer uma carreira na dramaturgia, ou na direção, ou na cenografia e arte, como foi uma aluna que eu tive. Mas todos eles partilham também da percepção sobre a importância de dominar essa forma do roteiro, principalmente em função da expansão do mercado audiovisual. Por mais que você seja um apaixonado por TESPs e pela nobre arte do ator teatral, é inegável que em algum momento da sua carreira, seja por circunstâncias criativas ou por circunstâncias econômicas, que você tenha que flertar com o audiovisual. E em seguida, o aluno de cinema, que no caso da PUC, está dentro da escola de comunicação, do curso de comunicação, e então eu recebo também alunos de jornalismo e publicidade, com o interesse em contar histórias, não necessariamente no campo da ficção, mas sim pode ser na publicidade, ou do jornalismo, ou do documentário, ou de outras maneiras que ainda estão sendo inventadas ou que ainda serão. E muitos alunos de cinema, que de fato chegam ali com o interesse de conhecer e muitos até de escrever. Na minha turma de graduação, 17 anos atrás, praticamente ninguém queria ser roteirista. Algumas pessoas escreviam e praticamente todos esses queriam ser diretores roteiristas. Eu, Dostoiévski, nos incluímos entre essas pessoas. O fato de termos iniciado uma carreira como roteiristas antes ou em detrimento de uma carreira como diretores se deve, em parte, às circunstâncias do mercado. Há uma ausência de roteiristas. Hoje, metade das minhas turmas objetiva uma carreira profissional como roteirista, pelo menos um terço, nos 3 cursos, né? No cinema principalmente. E essa introdução toda para apontar uma semelhança
entre uma coisa que acho que todo mundo falou aí, de certa forma, que é a necessidade de prática, a necessidade de escrita. A impossibilidade de você aprender qualquer forma de escrita sem exercê-la na prática, sem botá-la no papel, sem o ato de escrever. Tem uma frase do Lyotard que eu acho ótimo, que ele fala que ninguém aprende uma linguagem ao dominar suas regras gramaticais, que você precisa fazer como as crianças e se lançar no oceano das frases. E nisso eu recupero uma expressão que Dostoiévski usou, que eu acho muito interessante, letramento audiovisual. Nós precisamos ensinar, alfabetizar as pessoas nessa linguagem, que não é a linguagem da prosa, né? Que é a linguagem escrita que descreve as palavras. Ontem, uma professora de artes cênicas da PUC, Ana Fury, falou numa reunião uma frase que eu achei maravilhosa. A palavra, ela não é som nem imagem, mas ela é uma promessa dos dois, e a gente está nesse lugar híbrido de estar escrevendo palavras que prometem imagens e prometem sons sem ser uma coisa nem outra. Então, nesse lugar, eu acho muito importante que o aluno aprenda a praticar, aprenda a escrever e não apenas a viver com a ideia de que escreverá ou de que é preciso escrever, que é um fenômeno que acomete muitos roteiristas. E tem uma outra coisa que eu gostaria de trazer na minha fala, nessa reta final, que é a respeito do contraste entre exercício e obra. Eu prefiro pedir aos meus exercícios que escrevam cenas e não que escrevam obras, curtas ou longas, ou peças, ou qualquer coisa nesse sentido, para exatamente que ele tenha na aula o espaço de errar e de sofrer uma crítica mais dura a um trabalho, sem que isso seja uma obra, sem que isso tenha qualquer expectativa além de aprender o processo e dominar. Por outro lado, eu vejo o comprometimento de alunos que, a despeito disso, unem as cenas que produzem aula a aula com o objetivo deliberado de produzir um curta-metragem no final e receber feedback sobre todas aquelas cenas individualmente. Porque tenho a intenção de reescrever aquilo e gostaria de deixar esse binômio exercício-obra como provocação para as questões. Com isso, eu encerro a minha fala e gostaria de abrir para que a gente conversasse nos próximos minutos a respeito desse tema tão interessante. Quem começa? Dostoiévski, que tem um comentário a fazer? Tonico? Você está no mudo, Estou Tonico. igual aluno de artes cênicas. O que você falou? Eu acho interessante essa ideia de trabalhar cena, sem preocupação da obra toda. Não sei se no meu esquema ele funcionaria, no meu teria funcionado, entende? Porque acho que as pessoas estavam preocupadas em resolver a ideia de um produto, e no meio do processo as pessoas descobrem, às vezes, que elas não vão conseguir, que não é por aí que está o seu interesse. Muito na universidade, na UF, principalmente, como você mesmo disse, o começo, os alunos que entravam, eles queriam todos ser diretores antes de mais nada, né? Hoje em dia isso já diversificou muito. Não tinha o ideal de ser roteirista. Isso era uma coisa... Até porque no mundo real não existia roteirista. Eram autores roteiristas, quer dizer, exagerando um pouco, né? Hoje não, hoje é uma profissão reconhecida e demandada, né? Então, todo mundo se mete com isso. E segundo, eu acho que, saindo do cinema especificamente, com a internet, as redes sociais, o vídeo on demand, essas coisas de streaming, as pessoas têm um acesso ilimitado a qualquer coisa. Portanto, conseguem descobrir interesses de escrita, de campos de escrita, que não estavam muito claros antes. Até porque a gente sempre trabalhou com o clássico dos clássicos, né? A gente não passava por no chanchada na universidade. A gente passava Fellini, passava Bergman, né? Assim, o ideal de beleza fora do nosso mundo. Hoje, todo mundo vê Breaking Bad ou qualquer coisa que seja. Aliás, devo confessar que eu demorei para ver. Os alunos estavam anos na minha frente em relação às séries, porque eu não tinha tempo de ver as séries. Para falar a verdade, agora eu acabei ontem a Breaking Bad.
porque eu não consegui ver na época, eu vi uns episódios e tal. E essa é uma formação que os caras têm que tem uma intensidade dramática bastante sofisticada, algumas vezes, né? Tem muita bobagem também. Mas essa ideia da organização dramática, ela está clara para todo mundo que tem interesse hoje. E os caras veem isso de uma maneira. E mudou tudo isso na universidade, né? Mudou porque eu acho que o acesso das pessoas a um conjunto maior de obras, né? E, segundo, a possibilidade maior de realizá-las. E pensa, porque em cinema a gente devia pensar que no curso de cinema da UF isso podia ser bastante segmentado. A gente já tentou fazer tudo no mesmo lugar. Você faz roteiro, você dirige, o fotógrafo fotografa, articula tudo num só para você dinamizar essa relação. Primeiro de equipe, que eu acho fundamental, né? Essa ideia do coletivo, para mim, ela é fundamental para você, colaborativa, é fundamental para você pensar hoje, qualquer atividade ligada ao audiovisual, né? E não segmentá-la muito, né? Mas, enfim, mas todo mundo quer passar pelo teste de dizer eu sou capaz de fazer. E isso para mim, sempre foi uma circunstância dolorosa. Como você falar com alguém, escrever, que eu não podia falar com 35 alunos, que as dificuldades que ele tem no roteiro dele, dá um trabalho danado, né? Que você não vai dizer esse é o meu roteiro, você tem que entrar na onda dele e discutir dentro do princípio dramático, filosófico, político que ele está levantando. Isso é uma coisa bastante complicada, né? Numa relação de universidade que se vai ganhando, né, do curso de cinema, que eu estou falando, que você vai cumprindo etapas, né? Então, isso era uma coisa, para mim, sempre foi uma coisa muito delicada, né? Até por isso que eu talvez tenha sido sempre pressionado a criar obras inteiras, entendeu? Atendendo a uma certa demanda escondida que os alunos tinham de acabar e falar, eu fiz, está aqui, está pronto. Mas, de qualquer maneira, eu acho uma ideia formidável fazer isso. Você falou uma coisa muito importante sobre aprender a dar o feedback, que acho que isso é uma das coisas mais importantes que um roteirista precisa aprender numa aula de roteiro. Claro. Que é a parte componente fundamental da prática de roteiristas. Você é instado a dar seu parecer sobre o trabalho de várias outras pessoas que estão nessa equipe de trabalho de um roteiro ou de uma obra, principalmente no caso da série. Sim, no caso da claro. série, imagina Breaking Bad, 80 horas. Como é que você cria 80 horas de roteiro de alto nível se você não é capaz de trabalhar colaborativamente, né? Isso, né? É isso. Eu acho que isso saber... é fundamental. Fala, não. Esse saber ouvir, né? Eu trabalho muito com os alunos da publicidade, enfim, que foi minha maior experiência, porque eles... O que eu fazia? Quem escrevia o roteiro do vídeo publicitário não filmava ele. Eu dava para outro grupo filmar. E aí esse outro grupo era a produtora e tinha um terceiro grupo que era a agência, para pegar essa tríade com as quais eles trabalhavam. Eles ficavam, mas não era isso que eu quis dizer na história, mudaram tudo, mas... Então, você é o redator. Daí você tem que convencer, saber ouvir, e o diretor vai mudar, a agência vai pedir uma mudança. E depois, quando fui para o cinema comercial, e aí como roteirista, a gente tem que saber ouvir e entender que aquela crítica é para a obra, para o crescimento dela na visão do diretor ou na visão do produtor. Então, eu prezo muito por ensinar isso para os meus alunos, a saber ouvir e entender o que está sendo pedido, e que não é uma coisa com ele, né? Porque, como o professor Tonico está colocando, essa subjetividade de quando a gente está contando uma história, a gente se apega a ela. E aí alguém vem falar, parece que está mexendo lá no seu íntimo, né? Poxa, peraí, não é isso que eu quis dizer. Então, de entender quais instâncias você está trabalhando, para quem você está trabalhando, para quem é esse roteiro, eu sempre coloco muito, para quem é esse roteiro? O que vai ser feito com ele? Quem é o seu leitor? Né? Aí eu gosto de um outro conceito, que é o endereçamento. Para quem é? Né? Então, eu acho que isso ajuda bastante. E, Rafael, sobre o que você estava falando sobre cenas, eu já cheguei a trabalhar isso dessa forma já, funcionou, mas eles sempre querem, eu acho que pela natureza dos alunos da pública, verem a obra fechada. Tipo, eu fiz um roteiro, tá aqui.
Eu acho que depende muito, né, justamente de para quem você está, né, quem é o seu interlocutor na aula, assim. Acho que principalmente para roteiristas, estrito sensu, acho que é muito boa essa ideia de você começar na cena, que é o microcosmo da história, né? Você tem dentro da cena todos os componentes, né, de uma história inteira, assim. Então, você aprender a contar bem aquela história naquela, né, com aquela limitação, ela, né, fora o que não existe a expectativa da obra fechada, né, tem esse caráter de exercício que eu acho que gera mais liberdade, mais fluidez, assim, fruição, sei lá. E só que tem momentos em que você não, que você quer, na verdade, sei lá, eu já dei aula para jornalistas, né? Tipo, dentro né, que precisam entender essa ideia da inteireza de construir, tipo, né, uma narrativa inteira, não é exatamente, né, ou então para diretores, né, como o Tunico falou, que quer logo, né, ou publicitários, né? Então, dependendo, você vai precisar dessa desse todo aí, né? Dessa sensação de que eu consegui, né, chegar, né, ter controle total do storytelling, né? E uma outra coisa que eu queria retomar sobre o que você falou, assim, é porque, enfim, claro que é defendendo um pouco também o meu lado no sentido de que você falou, não, diferentemente, né, da dramaturgia, a ideia de, como é que você chamou? Cinematurgia? Cinematurgia, a cinematurgia, a gente tem essa premissa, digamos, soberana, que é do, né, show, don't tell, né? Essa ideia de que você tem que, né, sempre mostrar, né? Você tem que entender essa noção de que é a imagem que conta muito mais do que, né, as palavras, como no teatro a gente tem muito mais o recurso do texto, porque, claro, você tem uma limitação imagética, né? Mesmo que você mude de cenário, mesmo que você tenha, né, enfim, todo um recurso tecnológico, você tem essa limitação. Só que tudo depende, você está dando aula, por exemplo, já dei muitas aulas para roteiristas de novela, né? Na novela, você tem que ter muito mais foco no texto, né? Essa ideia de que você vai ter uma profusão de imagens para mostrar não se completa. Então, no cinema, sem dúvida. Né? Sem dúvida, você tem que economizar na fala, ser o menos expositivo possível, pensar em toda essa noção das camadas subliminares, subtexto, imagem. Mas, então, acho que é isso. Acho que tudo depende, né, de que roteiro é esse. E agora, ainda por cima, com o YouTube, como o Tunico falou, né, a internet, são tantas formas de contar a história e tantos, né, veículos aí de construção de roteiro e de audiovisual que eu acho que a gente, para cada um desses casos, a gente tem uma maneira de ensinar e uma maneira de entender essa ideia da construção dessa palavra que vira imagem, né? O quanto vai conseguir virar imagem, se você está fechado num estúdio, se você está fechado, você tem todas as possibilidades do mundo, né? Depende muito. Fernanda, isso me lembrou uma história. Uma vez eu fiz uma consultoria, tive uma consultoria de um projeto meu com a Martha Kaufman, criadora do Friends, e ela contou que, como a série, que é quando ela, o primeiro trabalho dela como roteirista, ela escreveu no roteiro umas 4 linhas de ação. Aí o produtor falou assim, não, me dá um diálogo para isso aqui. Né, que é exatamente o que você está falando. De repente, no cinema, a gente é instado a fazer o contrário e contar com imagens. E num sitcom que ela foi contratada para escrever, o produtor ficou arrepiado quando viu muita ação sem fala. Falou, não, me dá uma fala. Não existe isso. Ali dentro daquele cenário tão restrito, né? A novela, a mesma coisa. Uma aluna minha me falando que quando ela... Enfim, ela tentou ser um pouco menos expositiva, e aí era uma cena que, enfim, a pessoa só devolvia um livro, só tinha ação e era super importante a cena. E foi vetado. Você tem que não só devolver o livro, como você tem que falar, olha aqui o livro que você me emprestou naquele dia, ainda tem que retomar, né? Que, para quem não viu. Então, aquele excesso de texto que você, na verdade, foi ensinado justamente a economizar, a cortar. Então, acho que realmente é isso, depende muito, né? No sitcoms, com certeza, também é a mesma premissa de um certo excesso de texto e uma economia de imagens, o que é o contrário do que a gente, né, aprendeu e imagina. Bem, gostaria de pedir, então, as considerações finais. Está chegando no nosso tempo. Quer começar, Tunico? Vamos repetir a ordem?
Vamos. Beleza, achei ótimo. Podemos fazer de novo, agora falar mais. Brincadeira. Foi bem legal, gostei de ver. Eu acho que é isso mesmo. São experiências diferentes, com plateias, audiências diferentes, para a gente pensar o que falar, como falar, mas foi muito, muito bacana. Fico feliz de você e Dostoiévski estarem aí totalmente imersos nessa coisa, e Fernanda, que eu não conhecia também. Muito obrigado pelo convite. Foi ótimo, fiquei feliz de ouvi-los e também de poder falar um pouco sobre esse processo que às vezes é bem solitário, né, de como é que você vai abordar algo tão imenso, né, com tantas possibilidades de perspectivas. Então, acho sempre bom ouvir para justamente a gente poder trocar e deixar cada vez mais consistente, né, isso que está cada vez, como, né, todo mundo falou aqui, cada vez mais sendo demandado, né, cada vez mais as pessoas querem ser roteirista, uma coisa impressionante. Na PUC, a gente está, assim, enquanto falta alunos em outras disciplinas de roteiro é tipo né, uma demanda crescente, é impressionante. Então, a gente precisa cada vez mais ter esses instrumentos aí de ensino afinados. Então, foi muito, muito bom ouvi-los e trocar com vocês. Rafael, vocês estão me ouvindo? Oi, acho que a internet deu alguma coisa aqui. Estamos te ouvindo, sim. Mas eu estou travado na imagem? Não. Não? Agora foi. Porque eu estava travado, vocês tinham travado para mim aqui. Enfim. Bom, eu queria agradecer ao Rafael e à Fernanda, professor Tunico. Uma honra estar numa mesma que você, né? E eu acho que essa preocupação em se contar histórias hoje, né? Tanto em diversos formatos, eu acho isso muito bacana. E a gente perceber como os alunos estão escrevendo e criando suas próprias metodologias, eu acho isso muito, muito válido, né? A gente explica lá o seed field, enfim, como escrever, e eles vêm com histórias completamente distintas. Eu acho isso um barato e eu quero sempre continuar sendo professor, porque essa troca é muito rica para a minha carreira de roteirista, né? Esses diálogos são fundamentais com os jovens e não jovens também, professores com os quais eu também gosto muito de trabalhar. Então, obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o resultado dessa mesa. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que é a primeira vez que se faz um evento no Brasil especificamente para discutir o ensino de roteiro. Eu acho muito importante que, com o aumento da demanda por roteiristas e, consequentemente, com o aumento da demanda pela formação de roteiristas, que nós, professores, tenhamos um espaço para refletir, para discutir sobre a nossa pedagogia, para trocar diante das transformações que esse universo vem sofrendo, tecnológicas e narrativas, né? As transformações na espectatorialidade, nos modelos de atenção e no impacto que isso tem na maneira como nós contamos histórias. Quando eu comecei a frequentar o Screenwriting Research Network, que é uma rede de pesquisa acadêmica em roteiro, eu comecei a ver como a gente ainda estava engatinhando no Brasil nessa discussão. E esse evento é uma iniciativa no sentido de contribuir com a qualidade e a quantidade da discussão sobre o campo de estudos de roteiro no Brasil. Convido todo mundo a assistir às outras mesas. Muito obrigado, Tunico, Fernanda, Dostoiévski. Uma boa tarde.